Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos hoje o nosso Momentos do Apocalipse na Carta a Éfeso ou Carta aos que estão na condição de Éfeso. Lemos o versículo 3 do capítulo 2 de Apocalipse. Sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós estudamos no momento do Apocalipse anterior sobre a condição de Éfeso e sobre aqueles que fazem parte desta igreja. E dissemos ali que aqueles que estão na condição de Éfeso, ou que fazem parte da igreja que está na condição de Éfeso, conseguiu colocar à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, aqueles que não guardam os mandamentos da lei de Deus estão fora da igreja da condição de Éfeso. E aqueles que fazem parte dela têm o discernimento de Deus, procuram guardar os mandamentos da lei de Deus e por isso tem também o discernimento para detectar aqueles que se dizem apóstolos e não são. Aqueles que se dizem apóstolos, ministros, pregadores e não são, são aqueles que dizem que conhecem a Deus, mas não guardam os seus mandamentos, como está relatado no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4. Versículo 3, então, sofreste e tens paciência. A igreja do passado, de fato, ela sofreu as perseguições violentas e os que estão na condição de Éfeso hoje também são cristãos que sofrem. A palavra de Deus diz, todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Essa perseguição pode ser uma perseguição física, onde de fato querem tirar a tua vida, como está acontecendo já no continente asiático com alguns cristãos, mas pode também ser perseguições pura e simplesmente por causa da palavra de Deus. Nós, assim como eu, muitos irmãos meus foram expulsos das igrejas que amavam justamente porque se levantaram contra falsas doutrinas no meio dela. Todo este batalhão de pessoas são pessoas que sofreram, mas sofreram com paciência. Diz o texto, sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Essas pessoas se viram do dia para a noite, como dizemos, excluídas das suas igrejas, mas são pessoas que elas trabalharam, embora com poucos recursos, embora em pouco, elas trabalharam pelo nome. A lei de Deus representa o caráter desse Deus, representa o seu próprio nome, o que ele é, e diz, não te cansaste. Então, os que estão na condição de Éfeso são pessoas hoje que sofrem pelo evangelho, elas têm paciência, não são pessoas que procuram vingança, são pessoas que de fato trabalham pelo nome, trabalham literalmente, elevando o caráter de Deus, demonstrando também na sua vida o caráter de um Deus que é manifesto pela sua lei, um Deus que não rouba, um Deus que não mata, um Deus que realmente é santo, como é a sua lei, um Deus que é justo, como é a sua lei. Diz a palavra de Deus, todos os seus mandamentos são justiça, todos os mandamentos são santos, justos e bons. E no versículo 4 vem o problema da igreja de Éfeso. Embora ela tenha todas essas qualidades boas, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você, por exemplo, pode estar na condição de Éfeso neste exato ponto. Ou seja, você conheceu a Cristo, entregou a sua vida a Ele, passou a amá-lo, mas chegou um momento que você permitiu que esse amor se esfriasse. E o amor se esfria exatamente assim. Você começa quente, mas começa devagarinho a se envolver de novo com as coisas do mundo, começa a gostar de novo das coisas do mundo e vai perdendo este primeiro amor. Então, a condição do cristão, a condição da igreja em Éfeso, embora tenha qualidades como vimos, tenho, porém, contra ti, diz o Senhor Jesus, que deixaste o primeiro amor. E é preciso o quê? Orar, buscar, estudar, ler e pedir a Deus para tentar encontrar onde foi que se perdeu este primeiro amor. E nós vamos encontrar, inevitavelmente, a resposta em 1 João 4, versículos 19 e 20. Diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu,
Como pode amar Deus a quem não viu? Então eu consigo detectar a minha falta de primeiro amor quando eu vejo que eu não amo mais os meus irmãos. Quem sabe no início, né, da minha caminhada cristã, quando eu me converti, quando eu faço parte daquela primeira igreja, eu amava os meus irmãos, eu gostava de estar com eles, mas com o tempo começa a esfriar esse relacionamento e isso apenas demonstra que o meu relacionamento com Deus é que não está forte. Por quê? Eu consigo ver através dos meus irmãos aquilo que eu não posso ver que está acontecendo no céu. É um fato que quanto mais eu me aproximo de Deus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, quanto mais eu contemplo a Deus na sua Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu tenho um relacionamento com Deus, mais eu recebo amor, porque Deus é amor, e mais eu tenho esse amor para dar aos outros. A palavra de Deus ainda diz, né, efetivamente que tudo vem de tuas mãos e de tuas mãos te damos. Então, o amor que eu preciso ter pelos meus irmãos, o amor que eu preciso ter pelos maus, inclusive, vem de Deus. E se eu não estou tendo esse amor, se eu perdi esse primeiro amor, o que está faltando é pura e simplesmente um relacionamento com Deus. E o relacionamento vem, acima de tudo, pelo estudo da sua palavra. A palavra de Deus é o verbo vivo, ela é que, de fato, me faz com que eu seja transformado. A palavra de Deus diz que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Eu só posso contemplar a Deus através de seu Filho e só posso contemplar seu Filho através da sua palavra, o Verbo. A Bíblia toda é uma bibliografia de Cristo e é através desse estudo, dessa bibliografia, que eu passo de fato a amar profundamente a Deus, profundamente a Cristo e, por consequência, aos meus irmãos e recupero aquele amor que perdi. Finalizamos essa nossa segunda parte do estudo do momento do Apocalipse e aguardamos você para o novo estudo a partir de amanhã de manhã. Deus o abençoe grandemente.